A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos de volta para mais uma lição nesse segundo trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 5, que vai falar sobre a realidade da grande tribulação. Na lição anterior nós falamos sobre a realidade do arrebatamento. Agora nós vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar acerca da grande tribulação, que também é uma realidade. E uma realidade incondicional, né? Creia ou não, haverá a grande tribulação, né? Mas como diz aí na verdade aplicada e no texto áureo, com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, aqueles que esperam em Jesus têm a promessa de serem livres, né, da ira futura de Deus, que será derramado sobre as nações ímpias ali no momento da grande tribulação. O texto de referência para a lição de hoje está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 26, onde o anjo Gabriel, em resposta a uma oração de Daniel acerca dos 70 anos do cativeiro babilônico, que foi profetizado por Jeremias, né? O anjo dá uma revelação para Daniel sobre os acontecimentos mundiais, né? E nesse momento que Daniel orou, o cativeiro babilônico, né, que teve início com o reinado de Nabucodonosor, passou pelo reinado de Belsassar e já estava sob o reinado de Dario, né? Esse cativeiro já estava chegando no final, né? E não havia nem sinal de libertação, né? E isso teria levado Daniel, então, a orar, né? E mesmo o povo tendo a promessa de libertação após 70 anos de cativeiro, né? Então Daniel orou ao Senhor, se humilhou, confessou seus pecados, e Deus, através do anjo Gabriel, respondeu a sua oração, né? Então, irmãos, mesmo que tenhamos alguma promessa da parte de Deus, é necessário perseverar em oração, porque é uma batalha espiritual. O inimigo ele vai tentar impedir que a bênção nos alcance, né? No capítulo 10 você observa isso acontecer com Daniel, né? Ele teve que orar, que jejuar novamente, né, por 21 dias, até a bênção de outra revelação chegar, né? E chegou. Então tem bênçãos que estão condicionadas, né? Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem um se aí, né? Então esse se fala de condicional. E esse mesmo povo de Israel, ele estava escravizado também lá no Egito, né? E eles também tinham uma promessa que essa escravidão duraria 400 anos. Mas Deus só libertou eles quando clamaram ao Senhor. O tópico 1 inicia falando sobre 70 semanas que o anjo revelou a Daniel e que já até ficaram conhecidas como as 70 semanas de Daniel, né? E essa visão de Daniel está diretamente ligada ao livro do Apocalipse, principalmente à grande tribulação. Por isso que a referência de hoje saiu do livro do Apocalipse para o livro de Daniel, né? E não só Apocalipse, mas qualquer texto bíblico, né? Para você interpretar corretamente é necessário fazer uma viagem pelo contexto imediato ou contexto remoto, né? Seja anterior ou posterior ao texto lido. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não posso chamar um ovo de bolo ou farinha, leite, fermento, açúcar, né? Mas quando todos eles estão juntos, assados no forno, aí sim se forma um bolo. Assim também é a palavra de Deus, né? Ela não é formada de textos isolados e também não deve ser lida de forma aleatória, né? Mas meditada em todo o contexto, né? E é através de textos isolados que surgem as heresias, né? E não só é necessário fazer a interpretação correta de um texto, como também fazer aplicação para os nossos dias, né? Não faz sentido eu interpretar bem um texto bíblico apenas por interpretar, né?
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem o propósito final de nos aperfeiçoar, de nos edificar espiritualmente, de nos moldar. Para isso é necessário fazer essa aplicação para a nossa vida, né? Eu disse aqui outro dia, né? Os irmãos vão se lembrar. Outro dia eu estava lendo o capítulo 4 desse mesmo livro de Apocalipse, né? Onde fala de 4 animais, cheio de olhos, né? Por dentro, por fora, com rosto de leão, de águia, águia voando, né? De homem, de bezerro. Então eu formulei na minha mente uma figura horrível, né? Aí eu achei que era a besta, o falso profeta, ou a figura do diabo mesmo. Mas no contexto imediato, logo na sequência, né, dizia que eram os adoradores que de dia e de noite diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E foi uma maravilha, né? Eu pude interpretar corretamente que eles não eram nem animais, né? Mas adoradores com aparência de animais apenas, né? Mas o que isso tem a ver comigo? O que eu aprendi com tudo isso, né? Qual a aplicação que eu pude fazer para a minha vida? Que eu não devo julgar ninguém pela aparência, né? Seja por uma deficiência física ou mental, ou até condições financeiras, né? Porque essas pessoas podem ser os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador para Deus não está na aparência física, mas no espírito e em verdade. O item 1.1 diz que Daniel clama pela restauração do seu povo. Daniel conhecia bem a profecia de Jeremias, né, sobre os 70 anos do cativeiro. Então ele orou, jejuou, para que ela viesse a se cumprir, né? E Deus, então, através do anjo Gabriel, mostrou os acontecimentos finais, né, da história da humanidade, né? Ou seja, Deus adiantou para Daniel algo que ainda seria revelado lá no Apocalipse, né? Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas os irmãos percebam que houve um processo, né? Primeiro, Daniel ele teve que conhecer a profecia de Jeremias, né? E ele orou de acordo com o que a profecia dizia. Então, irmãos, a nossa oração ela tem que ter base bíblica, né? Quando Deus diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Deus está dizendo que devemos orar apresentando argumentos bíblicos, né? A gente ora, Senhor, salva minha família. Aí é como se Deus perguntasse, né? Por quê? Apresenta as tuas razões. Aí a gente vai apresentar na oração, né? Porque a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E depois de conhecer a palavra, Daniel então se consagrou com o jejum, e com o coração quebrantado e contrito em favor do povo, né? Não foi em favor dele, foi em favor do povo dele. Irmãos, como que a intercessão na oração agrada a Deus, né? Porque denota uma preocupação alheia, né? Com o próximo, com o semelhante. A pessoa deixa de se preocupar com o seu próprio bem-estar, com o seu próprio umbigo, né? Para se preocupar com o bem-estar do próximo. É nesse sentido que Paulo disse que nós não devemos atentar para o que é propriamente nosso, mas para o que é dos outros, né? Talvez alguém diga, irmão, mas isso não existe, né? Isso é utopia, né? Não, isso não é utopia, isso não é fantasia. Isso é coisa de crente mesmo, né? Crente altruísta e não egoísta. Daniel, ele recebeu uma revelação além do que ele pedia ou pensava. Agora, por que que tem pessoas que não recebem nem o que pedem, né? Porque pedem mal, para gastarem seus próprios deleites, né? Jó, mesmo apodrecendo, e após ter perdido praticamente tudo, né? Ele ainda intercedeu por aqueles que estavam acusando ele. E Deus virou o cativeiro de Jó e restituiu em dobro tudo que ele havia perdido, né? Salomão também foi outro que abriu mão de pedir a Deus riquezas, a cabeça dos seus inimigos quando ele teve essa oportunidade, porque ele estava preocupado com os problemas do povo, né? E pediu sabedoria a Deus para solucionar esses problemas. E Deus ele concedeu a Salomão não só o que ele pediu, a sabedoria, né? Mas muito mais além, até o que ele não pediu e nem imaginou.
O item 1.2 fala sobre essas 70 semanas da visão de Daniel, mas de uma maneira profética, né? Apontando para o fim, para o Apocalipse, que está conectado a outras passagens bíblicas, né? Como diz o item, apesar do Apocalipse ter sido revelado numa ilha, ele não é uma ilha, né? Por falar nisso, irmãos, deixa eu só fazer uma observação antes de nós entrarmos no item, né? Talvez alguém não saiba, mas o Apocalipse não foi escrito na ilha de Patmos, tá bom? Ele foi apenas revelado ali na ilha. Os irmãos observem que no capítulo 1, versículo 9, quando João vai escrever, ele diz, né? Eu, João, estava na ilha chamada Patmos, ou seja, eu não estou mais nesse momento que eu estou escrevendo, né? Segundo a história, João ficou confinado ali naquela ilha por 4 anos, mas depois ele foi solto por um tal de imperador Nerva, né? E ele voltou para Éfeso, de onde ele teria escrito essas revelações que ele teve na ilha, né? Claro que o fato de João estar exilado numa ilha, cercado pelas águas do Mediterrâneo, não impediria ele de escrever as revelações e elas chegarem ao destinatário, né? Paulo disse que, ainda que ele estivesse preso, a palavra de Deus não está presa. E isso se aplica na situação de João também, porque a palavra de Deus é a mesma, né? Para os irmãos terem uma ideia, Noé, ele estava numa situação semelhante à de João, né? Cercado pelas águas do dilúvio. A diferença é que Noé não queria enviar 7 cartas, mas receber uma que avisasse se havia sinal de terra ou não. E a carta chegou em forma de ramo, né? No bico de um pombo-correio, porque para Deus não tem impossível, irmãos. Mas João, ele escreveu o Apocalipse fora da ilha, tá bom? Agora, voltando da viagem para o item, né? Essa visão de Daniel, que o Daniel teve das 70 semanas, ela está conectada ao Apocalipse, né? E abrange Israel, né? Não só Israel, mas a igreja e o mundo todo também. Só que essas 70 semanas, elas equivalem a 490 anos, né? Já que para cada dia Deus determinou um ano. Você vê isso acontecer no ano do jubileu, lá em Levítico, capítulo 25, versículo 8, né? Deus transformando cada dia um ano também. E você vê também na peregrinação de 40 anos no deserto, porque aqueles espias que murmuraram, né, ali quando foram espiar a terra de Canaã, eles espiaram durante 40 dias. E por eles murmurarem, Deus disse, né, para cada dia que vocês estiverem ali, o povo ficará um ano no deserto. Nós não podemos esquecer que Ele é o Senhor de tudo, inclusive do tempo. Deus vai abreviar o tempo lá na grande tribulação, e Ele parou o tempo também, né? Ou o sol, em resposta à oração de Josué, né? E para Deus, irmãos, não só um dia pode equivaler um ano, mas 1000 anos pode ser como um dia também. A Bíblia diz isso, né? Pedro, em uma das suas cartas, fala isso. Agora, o fato é que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então, se Ele determinou uma bênção na minha vida, na sua vida, ela vai chegar, né? Não importa onde, nem como e nem quando. O que nós temos a fazer é esperar com paciência no Senhor, né? E Ele se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor, né? Não só com relação às bênçãos, mas com relação ao juízo também, né? As más obras, ele vai chegar, irmãos. Um dia o juízo de Deus vai chegar. Salomão disse que pelo fato do juízo de Deus não ser imediato, o coração dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal, né? Mas Deus trará juízo toda obra, né? Seja boa ou má, porque Deus não se esquece, né? Deus tarda, mas não falha, não é isso? Não, não é isso, né? Não é isso. Isso é mentira do capeta, né? Que usa esse tipo de artimanha, misturar uma verdade com uma mentira para enganar os incautos, né? Que Deus não falha é uma verdade, né? Agora, que Deus tarda é uma mentira, porque Deus ele nem tarda e nem falha, ele age no tempo certo, no tempo dele, né? Quando Jesus chegou depois de 4 dias que Lázaro já havia morrido, a Maria e a Marta, suas irmãs, né, acharam que Jesus tinha tardado, mas o propósito do Senhor era ressuscitar Lázaro quando já estivesse se decompondo, né? Então Jesus chegou no tempo certo.
Vamos para o item 1.3, que vai falar sobre a última semana e a grande tribulação. Sobre a última semana, né? No item 2.3, nós vamos fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, tá bom? Mas, por enquanto, nós podemos afirmar que ela corresponde ao capítulo 4 do Apocalipse, dali em diante, né? Já que nos 3 primeiros capítulos estão as saudações e as cartas às 7 igrejas, né? E Deus revelou para Daniel só o mais grosso, né? Do fim dos tempos, e mandou ele fechar o livro, enquanto que no Apocalipse, revelado a João, Jesus abriu novamente o livro e deu a revelação mais esmiuçada, né? Mais detalhada, mostrando assim toda a soberania de Deus, seu poder para cumprir seu projeto, seu plano perfeito. E a revelação da palavra de Deus, irmãos, ela é progressiva, né? Ela vai se completando ou sendo mais detalhada, né? Aos poucos, de acordo que o povo possa entender, né? Para Daniel, a igreja não poderia ser revelada diretamente ali nessas 70 semanas, porque ela ainda era um mistério que estava oculto, né? Estava só no coração de Deus. Diferentemente de João, que não só viu a formação da igreja, como ele teve o privilégio de ser um dos 12 primeiros a fazer parte dela, né? Agora, com relação à grande tribulação, ela não será uma simples tribulação, né? O próprio nome já diz, grande tribulação. Eu já ouvi pessoas ensinarem que o martírio dos apóstolos, né, entre tantos outros sofrimentos dos cristãos primitivos, já faz parte da grande tribulação descrita no Apocalipse, né? Tem até pessoas que acham que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Será mesmo, irmãos, que nós estamos vivendo a grande tribulação? A Bíblia não diz isso, né? Irmãos, a gente não pode confundir tribulação com grande tribulação, né? Há um abismo imenso entre elas, né? Na verdade, Jesus chamou esse flagelo, né, esse martírio dos discípulos, de princípio de dores. Só para os irmãos terem uma ideia da diferença entre tribulação e grande tribulação, Paulo sofreu naufrágios, pedradas, açoites, frios, entre tantos outros sofrimentos por amor ao Evangelho, e ele chamou isso tudo de leve e momentânea tribulação que produz um peso de glória muito excelente. Em outra oportunidade, ele diz que essa tribulação, ainda que seja sofrida, né, dolorosa, é para o bem, porque a tribulação produz paciência, né? Já que não temos que fazer mais nada além do que esperar com paciência no Senhor em meio à tribulação, né? Por isso, irmãos, que nós devemos pensar 2 vezes antes de pedirmos paciência para Deus, né? Senhor, dá-me paciência, né? Deus pode enviar uma tribulação, né? Já no caso da grande tribulação, a Bíblia diz que se Deus não interviesse, irmãos, abreviando os dias, nenhuma carne se salvaria, né? O sofrimento será tão grande que as pessoas vão querer morrer, né? E a morte fugirá deles, né? Chegarão ao ponto de dizerem aos montes, caia sobre nós, mas eles não vão morrer. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a relação entre as 70 semanas e Israel. Lembrando que Daniel também foi levado cativo para a Babilônia e ficou a serviço do rei Nabucodonosor como governador. Conforme nós já vimos, Daniel estava estudando a profecia do seu contemporâneo, né, o Jeremias, sobre o cativeiro babilônico, quando ele propôs no seu coração interceder em favor do seu povo. Deus então enviou o anjo Gabriel com a resposta à oração de Daniel e mostrou para Daniel o futuro de Israel, né, em 70 semanas, anos, né, divididas em 3 partes. A primeira com 7 semanas, desde a ordem para a reedificação de Jerusalém até a sua conclusão. A segunda com 62 semanas, da conclusão da cidade até a vinda do Messias. E a última com 1 semana, que será a grande tribulação, após o retorno de Jesus do céu e levar a sua igreja no arrebatamento, totalizando assim 70 semanas ali naquela semana da grande tribulação. Irmãos, haviam muitos sábios à disposição do rei da Babilônia naquela época, né? Mas Deus deu a Daniel o privilégio dessa revelação,
porque Daniel era um homem de fé, temente a Deus e que se humilhava diante do Senhor. Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Não que Deus tenha alguma coisa contra os sábios e entendidos, não é isso. Mas o problema é que muitos sábios se vangloriam em sua sabedoria e por isso não recebem nada de Deus. Os sábios e entendidos não recebem a palavra de Deus como ela é. Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Enquanto que os pequeninos e indoutos, que têm dificuldade até para entender os escritos de Paulo, recebem a palavra de Deus como palavra de vida eterna, e Deus usa de uma maneira tremenda. Então, irmãos, os sábios, apesar do muito conhecimento, falta o poder de Deus, né? Essa que é a verdade. Falta a unção, o discernimento, a interpretação correta para entender, por exemplo, que nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe, como achava o sábio Nicodemos, né? Mas para aqueles que buscam em Deus a interpretação correta dessa visão de Daniel, com humildade, né? Reconhecendo sua pequenez e a grandeza de Deus, se humilhando, confessando os seus pecados, como Daniel fez, e com o propósito correto, né? Que é de aprender e pôr em prática, Deus vai dar entendimento também. Vamos então para as 3 etapas que estão divididas essas 70 semanas, né? A primeira está no item 2.1, conforme já falamos, são de 7 semanas e fala da restauração da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor, né? Acredita-se que essa ordem, né, diz respeito àquela de Artaxerxes, né, em 445 a.C., que está registrado no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 6. Então contou-se 7 semanas, anos, né, ou seja, 49 anos, para que concluíssem a reestruturação da cidade em tempos angustiosos, né, sofridos, conforme o relato de Neemias, né? E você percebe que foram mesmo tempos angustiosos, né? Eles tinham que assentar tijolos com uma mão e com a outra mão segurar a espada para lutar, né? E não diz respeito só àqueles dias não, irmãos, tá? Porque Paulo também diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis, né? Então, irmãos, o fato é que o inimigo ele não vai ficar de braços cruzados, né? Por isso que apesar da salvação ser pela graça, Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força, né? Será com muita dificuldade, mas os Sambalates e Tobias da vida não vão conseguir impedir o decreto de Deus em nos abençoar, irmãos. Paulo disse que por muita tribulação, vejam que ele não falou grande tribulação, né? Mas por muita tribulação nos importa entrar no reino dos céus, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O item 2.2 fala sobre a segunda parte da profecia, né? Que mostra mais 62 semanas, ou 434 anos, considerando que cada dia equivale a um ano, até chegar no Messias, né? O príncipe, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, desde a ordem para reedificar Jerusalém até Jesus, foram 7 semanas, mais 62, né? Totalizando 69 semanas, ou 483 anos. E, irmãos, há quem diga que são números simbólicos apenas, né? Mas você observa que foi o tempo realmente que levou de Neemias até a chegada de Jesus e da sua partida para o céu também, né? Quando seria tirado o Messias, né? Além da destruição de Jerusalém, também no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, através do general Tito, né? Tudo isso está ali nessas 69 semanas, né? E isso é um consolo, irmãos, para o povo de Deus, né? Que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Nós podemos considerar as promessas do Senhor, apesar de serem promessas ainda, como algo real, já certo, né? E isso fortalece a nossa fé. Já o item 2.3 aborda a última semana dessas 70. Nessas semanas, nesses 7 anos finais, né, muitos farão uma aliança com o anticristo e ele firmará um concerto com essas pessoas, ou governantes mundiais, né? Só que na metade desses 7 anos, quando todos pensarem que há paz e segurança,
o anticristo cessará o sacrifício e a oferta de manjares e mostrará quem realmente ele é, né, nos 3 anos e meio finais do seu governo. E culminando assim naquela tão falada batalha do Armagedon, onde ele será derrotado pelo Messias, o Senhor Jesus, né? E no final do item, o comentarista da revista, o pastor William Barros, ele foi muito feliz, né, em sua colocação. Ele diz que devemos interceder por todos, né, não só os judeus, mas todas as nações, e no poder do Espírito Santo até que Jesus venha. Porque os judeus incrédulos, que são como viúvas de Moisés, né, e querem morrer assim, sem receber Jesus como esposo, como o Messias que havia de vir, apesar de serem chamados de povo de Deus, né, eles estão na mesma situação que as nações sem Deus e precisam também ser evangelizados, né, acompanhado de oração, no poder do Espírito Santo, né, porque só ele, né, só o Espírito Santo pode convencer o pecador, seja judeu ou gentil, do pecado, da justiça e do juízo, né, da mesma forma que os gentios que receberam Jesus também fazem parte do povo de Deus, né? Tanto quanto os judeus que creram em Jesus, o qual até se deu o nome de igreja, corpo de Cristo, né? Então, irmãos, ao invés de nos mostrarmos perplexos pelo fato de muitos judeus não crerem em Jesus, nós devemos interceder por eles, né? Porque, como Paulo disse aos Romanos, nós não somos melhores que eles e devemos vigiar e permanecer na fé para não sermos cortados também da oliveira que é Cristo. Talvez alguém questione também sobre a questão da última semana, né? Onde entra a igreja nessa visão das 70 semanas? Se as 69 já se cumpriram em Cristo, os 483 anos, e já passou mais de 2.000 anos de lá para cá. Esse é um questionamento comum, né, que será respondido no próximo tópico. Tópico 3, onde é abordado a relação entre as 70 semanas e a igreja, né? Segundo o comentarista, há um intervalo profético, né, entre a 69ª semana e a 70ª, né, que é a 70, né? E esse intervalo é como se fosse um parêntese, né, que se abriu na história e que já dura mais de 2.000 anos, né, onde estaria enxertada a igreja. E esse parêntese será fechado quando Jesus arrebatar a sua igreja, né? Isso segundo o pastor William Barros, e muitos creem dessa forma também. Mas as 70 semanas de Daniel é um tema muito complexo, né? E por isso há várias interpretações diferentes, né, que se divergem. Tem aqueles que entendem que não existe dois povos de Deus, né? Israel e igreja. E biblicamente não tem mesmo, né? A Bíblia diz que Jesus, dos dois povos, fez um só povo. E se você observar bem, os discípulos que se converteram ao Senhor Jesus e passaram a ser igreja, eles eram todos de Israel. Irmãos, nós pregamos tanto que Deus não vem buscar placa de igreja, né? Mas caímos no erro de achar que Deus tem compromisso só com Israel, né? Deus quer ter compromisso com pessoas, né? Com almas, não importa se judeus ou gentios, né? Então, quando o item fala sobre a relação entre as 70 semanas e Israel, no item anterior que nós falamos, está falando também, indiretamente, né, da futura igreja, que até aquele momento ainda era um mistério a ser revelado, mas ela já existia no coração de Deus, né? E essa igreja começaria justamente com 12 israelitas, né, que eram os 12 apóstolos. Interessante que Deus incluiu, né, nesse meio, nesse intervalo entre a semana 69 e a 70, 2.000 anos, irmãos. É a mesma coisa de colocar o estado de São Paulo dentro de Guarulhos, né, ou o mundo todo cristão dentro de Israel. Enfim, né? Da mesma forma que Deus vai tratar especificamente com Israel, como muitos afirmam, ele vai tratar também com toda a humanidade, né? A grande tribulação e a ira de Deus não será somente sobre Israel. A perseguição do anticristo não será apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações que ficaram para a grande tribulação, né? Em Cristo, irmãos, a única diferença entre Israel e as demais nações é o idioma, né? O hebraico e o aramaico. Deus não trata Israel como um nome de um país apenas, mas de um povo que serve ao Senhor por meio da fé em Jesus, né?
Por isso que até iniciar essa última das 70 semanas, né, a da grande tribulação, nós temos o dever de anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo e interceder para que não só Israel incrédulo, né, aqueles que ainda não receberam Jesus como Messias, mas orar também por todas as nações, para que se convertam ao Senhor Jesus. No item 3.1, o comentarista continua na sua tese, né, que a igreja está inserida entre a semana 69 e a 70, né, mas que ela não é alvo dessas 70 semanas, né. Naquele momento da visão, irmãos, é claro que Deus estava falando sobre o povo e a cidade de Daniel, né, o povo de Israel e Jerusalém. Isso não há dúvida, mas o que nós estamos dizendo aqui é que eles seriam a igreja primitiva que havia de se manifestar. Então, de uma forma indireta, Deus estava tratando com a igreja sim, né? Esse nome Israel, por exemplo, ele foi dado a Jacó, neto de Abraão, né, pelo Senhor, lá no Val de Jaboque, né, em memória da aliança que Deus fez com Abraão. Só que nessa aliança, Deus ele disse, né, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Israel abrangerá, através da fé em Jesus, todas as famílias da terra que creem. São muitas as consequências em achar que o tratamento de Deus será só com Israel, né? Os judeus, por exemplo, eles menosprezavam os gentios por esse mesmo motivo, né? Porque achavam que o compromisso de Deus era só com eles e não com os gentios. Aí o Senhor, né? O Senhor Jesus falou para Pedro, né? Não chame tu de impuro aquilo que eu purifiquei. E quando Pedro obedeceu e pregou para o centurião romano, Cornélio, né, ele teve que dar até satisfação para os demais apóstolos, né, que eram todos israelitas, né. Irmãos, Deus tem compromisso com todo aquele que tem compromisso com Ele também, né, e trata com todo aquele que não tem compromisso com Ele. Em forma de sabedoria, Deus disse, né, eu amo os que me amam, né, e os que de madrugada me buscam me acharão, aqueles que põem a mim como prioridade me acharão, seja judeus ou gentios. O item 3.2 diz que a igreja, judeus e gentios cristãos, fiéis, né, não é alvo da ira divina, né. Irmãos, esse termo ira divina tem a ver com a grande tribulação, né, naquela semana final da visão de Daniel, né. São várias as definições sobre a grande tribulação em toda a Bíblia, né? Às vezes com palavras diferentes. Além da ira futura, né? Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7, tem o grande e terrível dia do Senhor, em Joel 2,31. Né? Tem a hora da tentação, lá em Apocalipse 3,10. Enfim, né? São vários os textos. E no meio teológico tem 3 linhas de interpretação acerca desse assunto, né? Tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e só pós-tribulação é que serão arrebatados. Tem os mesotribulacionistas, né, que entendem que a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos do governo do anticristo, ou seja, após os 3 anos e meio de falsa paz e antes dos 3 anos e meio finais de sofrimento, né, de grande tribulação. E tem o mais aceito no meio cristão, que são os pré-tribulacionistas, né, que entendem que a igreja não passará pela grande tribulação, mas serão arrebatados antes, com base justamente em Apocalipse 3,10, que Jesus nos livrará da hora da tentação que há de vir para tentar os que estão sobre a terra. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz que Jesus nos livrará da ira futura. Também na mesma carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz que Deus não nos destinou para a ira. Então, irmãos, eu creio que se vigiarmos, orarmos e levarmos uma vida consagrada a Deus, nesse tempo da grande tribulação nós estaremos em pé diante do Cristo no céu, como diz aí no item. Enfim, o item 3.3 nos aconselha a deixarmos as especulações que não levam a nada e seguirmos naquilo para o qual o Senhor Jesus nos chamou, né? Sermos testemunhas dele por onde passarmos, vivendo na dependência e no poder do Espírito Santo. Esse último item ele fala sobre a igreja e o seu tempo, né? Os discípulos queriam saber se após a grande tribulação Deus restauraria o reino a Israel, mas Jesus não revelou, né? Ele disse, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu por seu poder.
Então é tempo de parar de especular e pregar o Evangelho, né? De se preocupar em cumprir o nosso ministério de alcançar o mundo perdido, de nos preocuparmos em sermos cheios do Espírito Santo para podermos alcançar esse propósito. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Deus abençoe grandemente a todos que nos acompanharam até o final deste vídeo. Na próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos refletindo na lição de número 6, que vai falar sobre o Apocalipse como o livro do trono. Tenho certeza que também será uma bênção para a glória de Deus. E todos vocês estão convidados a estudarmos juntos mais essa lição. Tenham todos uma ótima aula na IBD da sua igreja e até a próxima.